Olá, você tem filhos na escola, ou você está estudando para concurso, você busca elevar suas notas, ou você quer que seus filhos tenham notas mais elevadas. O ideal para os pais é que tenham nota 10 em todas as matérias. E por muitas vezes você se depara aí com aquela pergunta, na verdade, aquela afirmação, deu branco na hora da prova. Você já passou por essa experiência, já ouviu isso do seu filho, de alguma criança, de algum adolescente, deu branco? Pois é, eu já passei por isso também. Na minha infância, na minha adolescência, eu sempre tive um bom desempenho escolar, mas existiam aquelas matérias que meu desempenho não era tão bom, não tão bons. E o que é que acontece? Nas matérias que eu tinha um bom desempenho, eu resolvia exercício, perguntava, me interessava, mas existiam as matérias que não eram tão assim, tão prazerosas, mas eu sofria pressão, eu sofria cobrança, para que essas notas também fossem no mesmo nível das outras que eu tinha uma certa facilidade, se assim a gente pode falar. E eu procurei, desde criança, alternativas para gerar um resultado adequado, suprir as expectativas dos professores, dos pais, dos tios, dos amigos, né? Fazer parte do círculo das boas notas. E procurei algumas saídas, né? A primeira é estudar em grupo, depois eu pedi aos meus pais para me colocar em professores particulares, passei a estudar mais tempo, deixei de fazer algumas coisas e fiz, inclusive, coisas escusas, né? Filar, colar, olhar para o lado, não sei como é que você chama, mas isso tinha uma consequência. E tinha um perigo, né? Se o professor pega, o fiscal de prova nos pega olhando para o lado, colando, filando, nota 0. Então, não era uma alternativa segura, não era uma boa alternativa e continua não sendo uma boa alternativa. Então, a melhor alternativa é estudar e achar um método, uma maneira de fazer com que essas coisas elas aconteçam de forma segura para que a nota seja 10, né? Sempre que possível. Bem, eu me chamo Cristóvão Mendes, eu sou o criador da plataforma prepares-para-concurso.com e eu quero falar com você sobre isso. Como melhorar o seu desempenho escolar, como melhorar a sua nota em concurso, seja você um aluno que vai prestar concurso para o colégio militar, aplicação, ou mesmo um concurso público, se você já é um adulto e está nos ouvindo aqui, ou se você é pai e quer ajudar o seu filho a ter um melhor desempenho. Eu estou aqui com o professor Anderson Meira, professor de História, porque História era uma das matérias que eu não tinha um bom desempenho e me inspirou a procurar essas alternativas. Como estudar História, essa matéria que hoje eu vejo com muito interesse, apesar de eu sempre achar interessante, mas eu não conseguia ter um bom desempenho. E o professor Anderson Meira, ele tem uma forma muito interessante de trabalhar, onde ensina com os seus alunos a aprenderem história, entenderem qual é a contribuição da história para a nossa vida cotidiana e também como aprender e não mais esquecer, que ele é idealizador de um método muito interessante, um método que eu vejo muito eficácia em seu resultado, que é o método H10. E eu queria apresentar a vocês esse professor Anderson Meira. Tudo bem, Anderson? Tudo bom? Ele é tímido, gente, apesar de ser um historiador, de ser professor, mas ele está com uma certa timidez aqui, mas já já ele se solta. Anderson, tudo jóia aqui. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo também estejam bem. Eu queria ouvir de você um pouco mais sobre o método H10, claro. Como é que você tem alcançado resultados positivos com seus alunos? Como é que funciona o reforço escolar na vida dos alunos? Mas eu queria começar, como dizem aqui, a gente escuta dos antigos, a gente escuta dos sertanejos, eu quero que você comece do começo, né? Me diga aí, como é que é o seu início de carreira? Como foi que você se tornou professor? Como é que é essa história aí de vida até chegar nesse resultado do método H10? Eu me tornei professor, basicamente, e como todo mundo, me apaixonei primeiro por história.
por ter essa paixão por história, por aquilo que eu achava que era o passado. Depois eu passei um tempo aprendendo que história não era um estudo do passado, era um estudo do presente. Sofri algumas resistências da família, do meu pai, que queria que fosse um cientista contábil, mas eu não me via fazendo esses trabalhos burocráticos. E quis muito ser jornalista por muito tempo. Queria trabalhar com esportes, em rádio, talvez em TV. Até um dia que eu cheguei de um aulão em casa e a minha mãe estava comigo, eu conversei algo que eu tinha aprendido sobre história. Foi quando ela disse que eu, com certeza, seria um professor de história algum dia na vida. Eu tinha um preconceito enorme em ser professor. Não que eu achasse a profissão ruim, ou que eu achasse indigno ser professor. Mas a sociedade, ela não dá um grande certo, em muitos casos, como ser professor, por uma questão financeira. Mas a partir daquele dia, eu fui desconstruindo esse preconceito e fui amando ser professor. Até porque eu acredito que a aula, o aprendizado é o que justifica a pesquisa. Toda pesquisa histórica ela só é boa eu consigo passar para as pessoas. E aí, com as minhas experiências na sala de aula, no meu primeiro estágio curricular no Colégio de Aplicação da UFPE, eu comecei a desenvolver esse método chamado H10. Então, deixa eu te perguntar algo, Anderson. Fazendo uma retrospectiva breve aqui do seu início. Então, seu pai sonhava que você fosse contabilista, né? O cientista contábil. E sua mãe foi uma profeta, né? Visualizou o seu futuro. E como é que foi essa transição, né? Do seu vestibular, né? Da sua escolha em ser professor, na mente do seu pai e da sua mãe? Como foi a reação deles aí? A minha mãe, de início, ela acreditou que eu já estava escolhendo história, porque ela tinha falado isso, então ela ficou meio receosa, mas não houve resistência. Meu pai já teve uma certa resistência. E familiares sempre falavam, mas você quer ser professor, mas você vai estar numa sala de aula, ganhando pouco, sendo desrespeitado pelos alunos. Sempre olhavam o lado negativo. Né? E qual é o lado positivo hoje que você vive? Como é que é a tua resposta para esse pensamento, né? Porque esses eram pensamentos. Como é que são os seus alunos hoje com você? O que é que você tem de perspectiva para nos passar? Eu acredito que a maior resposta que o professor pode receber é o valor social que ele tem na sociedade. Eu não acredito que o professor ele é o responsável por mudar uma sociedade. Mas eu acredito que o professor ele é o único que pode desenvolver um senso crítico, um senso provocador no aluno. Então, quando você percebe que o aluno ele já provoca melhor a sociedade, quando ele percebe que ele pode também transformar a sociedade, não eu como professor, mas eu enquanto incentivador dele, como transformador social, para mim essa é a maior resposta, esse é o maior valor social. E eu poderia doar para a sociedade e para mim mesmo, como alguém que vale a pena estar na sociedade e viver. Então, você falou algo aí muito importante. Incentivador e transformador das pessoas. Você, hoje, ministra aula para que idade? Qual é a faixa etária que você ensina hoje, Anderson? Atualmente, eu estou dando aula desde o Fundamental 1, né? Chamam de terceiro ano, tá? Até o ensino médio. É um público bem eclético, né? Desde aquele que está saindo da escola, aquele que ainda está ali nos seus primeiros anos, o terceiro ano fundamental. O aluno ainda é bem criança, né? É bem infantil ainda. E qual é o feedback que esses alunos te trazem hoje já? Você consegue perceber esse incentivo, essa transformação na vida desses alunos? Eles te falam alguma coisa? O que é que você pode dizer para os pais como resultado percebido
na vida desses pequenos aí, e até mesmo naqueles que estão no momento que você viveu, que eu vivi há alguns anos, né? Que é a escolha da profissão. Qual é o resultado que você consegue perceber dessas vidas? O grande resultado, para mim, não é que ele escolha ser professor de história também, mas o grande resultado que eu tenho é que ele perceber que existe um valor histórico na sociedade, que, independente da profissão que ele escolher, há um valor, há uma serventia à história. Ele nunca vai dizer, ou pelo menos a grande maioria nunca diz, depois de um tempo integrado a esse método e a maneira de ter esse tipo de aula de história, dizer, olha, eu quero, por exemplo, ser engenheiro e para mim história não serve para nada. Pelo contrário, ele começa a perceber que em tudo há história e que ele precisa aprender e dar valor à história. Esse senso histórico, para mim, é uma grande vitória nessa área de arte. Joia. E eles conseguem perceber de maneira contemporânea essa contribuição da história na vida deles, embora seja uma vida tenra ainda? Qual é a reação deles quando eles começam a perceber isso? A reação que eles começam a ter é, de fato, aquela curiosidade. Não existe educação, não existe ensino de história sem curiosidade. Aquele assunto. E eu consigo perceber, basicamente, e esse é o início, geralmente, das minhas primeiras aulas de história, que história não é um estudo do passado. Que história não é algo, como as pessoas falam, que vive do passado é museu. Mas a história não vive do passado a partir do momento que a gente está aqui falando sobre história no presente. Então, a história ela é escrita no presente. Claro que utiliza elementos do passado, mas ela é sempre escrita no presente, no hoje. E ela é, sim, a construção de possibilidades. Aquilo que eu falo hoje, de uma maneira histórica, esta interpretação que eu tenho hoje, neste determinado ano, não será a mesma daqui a 50 anos para frente, daqui a 60 anos. Então, é toda uma construção em história. E a segunda coisa assim, que eu acho espetacular é que história ela não possui verdades. Não possui apenas uma verdade. Ela possui vários pontos de vista. E aí ela dá várias possibilidades de explicar a história. Por exemplo, eu já utilizei no meu primeiro estágio o ensino de história em jogos eletrônicos, por exemplo. E a partir dos jogos eletrônicos, eu consegui mostrar ao aluno que aquilo ali também era uma forma de ver aquele determinado fato histórico. E aí ele percebe que a história ele está no cotidiano dele, que ele faz história cotidiana. Compreendo. Nesse universo, o que é que te apaixona? O que é que traz motivação a você? A gente sabe que um temor, né, da sociedade hoje com relação a ser professor são as reações violentas que a gente tem visto de alguns alunos, mas eu vejo você um homem apaixonado pelo que faz. Qual é a tua paixão? O que é que realmente te apaixona nesse ensinar que te levou a desenvolver esse método chamado H10, que a gente vai conversar sobre ele um pouco mais à frente, mas o que é que te apaixona hoje? O que é que faz você levantar da cama e desejar estar com seus alunos? O que me estimula todos os dias é justamente demonstrar a ele que é possível aprender história. É muito comum as pessoas até dizerem eu gosto de história, mas não consigo aprender. E nas primeiras dificuldades em aprender história, as pessoas recuam. E, ao mesmo tempo, muitos professores acabam sendo pessoas que vão para as salas de aula demonstrar seu conhecimento, mas não conseguem ter a didática necessária de aprender, de ensinar o conhecimento. Todo conhecimento ele é válido passar para alguém a partir do momento que você estimula e que você motiva o seu aluno. Então, você tem que motivar aquele aluno todos os dias para ele aprender história. Não adianta eu ter tanta paixão por esta disciplina, por este ensino, se eu não consigo apaixonar alguém. É como essa entrevista que a gente está participando. A todo momento, eu estou sendo estimulado a falar dessa paixão. Então, eu preciso estimular o meu aluno a querer aprender. E por que aprender? E por que entender história? E
para que serve na vida dele esse ensino de história, além de passar no vestibular ou em qualquer concurso? O que é que pode mudar na vida dele ele aprendendo história? Isso me faz motivar, isso me faz querer todos os dias me acordar e pensar em um método diferente, em utilizar um filme, em utilizar um vídeo que não necessariamente queria ser histórico, mas que ali você consegue entender historicamente o que está acontecendo, fazer links entre coisas cotidianas e o que acontece na história, perceber que nada é muito novo, sempre tem uma parte de história. Aí foi aí que eu desenvolvi o método H10. Perfeito. Vejo que isso realmente estimula você. O seu sorriso aumentou quando você me falou sobre todas essas coisas. Isso é muito legal. Eu anotei aqui do lado, ensinar o conhecimento. Isso é fantástico, né? Estimular as pessoas a procurarem aprender sobre o conhecimento. E aí me vem um pensamento, né? Quais são... Vamos mudar a perspectiva aqui. Eu quero falar na perspectiva dos alunos. O que é que você percebe dos alunos? Quais são as dificuldades, então, que você consegue perceber para que a gente possa aqui falar também para os pais e para outros alunos, que certamente eu tenho certeza que você tem seguidores aí, alunos que te admiram, o que é que você percebe de dificuldade em aprender história, em assimilar o conhecimento, né, em fazer com que esse aprendizado se torne uma ação na vida desses alunos, como você falou, tudo é história, a gente está fazendo história agora, a gente está falando sobre história, o que existe hoje tem um contexto histórico, né, usando aí o que você falou, mas em resumo, quais são as dificuldades? Você consegue nos fazer uma breve lista de dificuldades que os seus alunos têm que você, através dessa forma de passar esse conhecimento, de ensiná-los a aprenderem, demonstram? Olha, vamos elencar aqui algumas dificuldades. Primeira dificuldade. A gente vive numa sociedade onde não tem um sentimento histórico. Uma sociedade do novo, do descartável. Então, isso faz com que o aluno ele já entre na aula de história acreditando que não vai haver serventia ao que o professor vai falar. O segundo grande problema é que a gente também vive numa sociedade que não tem uma cultura livresca nem de leitura. Então, acredita-se sempre que para aprender história precisa ler, o que não é mentira. Então, há também uma dificuldade, essa é a ideia. A terceira maior dificuldade é que as pessoas, os alunos, eles vêm também com a mentalidade na sala de aula do decoreba e da exatidão do assunto. O que é exatidão do assunto? O professor de matemática, por exemplo, ele vai ensinar na escola que 1 mais 1 é 2. Ele vai pegar dos elementos, dos objetos, e vai mostrar ou demonstrar ao aluno que é 2. A história ela não pode ser provada no laboratório, por exemplo. E 1 mais 1 não necessariamente é 2 em história. Depende do seu ponto de vista, depende da sua interpretação. Então, o aluno ele vem atrás do decoreba. Quando o professor percebe que o decoreba não vai adiantar para aquele aluno, isso gera no aluno uma problemática muito grande. Por exemplo, há uns meses atrás, acredito que há menos de 30 dias, eu acho, então não foram meses, eu fui elogiado pela uma mãe que me procurou e disse: olha, eu gosto muito da maneira que você dá aula, porque você nunca coloca as respostas no quadro. Meu filho chega reclamando disso. E aí ela disse: olha, mas é por causa disso que ele se estimula a pensar e formular a sua própria resposta. E aí é onde é que está a grande dificuldade. As pessoas, quando querem aprender história, acreditam que não vão precisar criar coisas. E para aprender história, você precisa criar sua grande interpretação sobre qualquer assunto. Então, para mim, são essas 3 dificuldades. A sociedade ela não dá tanto valor ao ensino histórico, às coisas históricas, algo muito descartável. A segunda, a gente vive numa sociedade onde lê muito pouco, e isso é sim uma dificuldade para se aprender história. E a terceira é essa busca do aluno, e às vezes do pai do aluno, e às vezes até do professor, que quer se livrar daquele problema muito rápido,
da exatidão na explicação histórica. História é como se você estivesse lendo um livro. Quando você lê um livro, você vai formulando na sua mente as cenas. História é mais ou menos isso. Então, cada um vai formular a sua cena de uma maneira diferente. E vai ter uma interpretação diferente. Então, isso, para mim, é, primeiro, também, que me estimula muito e acho fantástico, mas, principalmente, essas três grandes problemáticas. Quando eu consigo vencer esses três problemas no meu aluno, ele está apto ao regime H10 e consegue aprender com uma certa facilidade. Compreendo. Realmente, nós estamos mergulhados no novo, né? Os alunos hoje, a sociedade, de modo geral, ela está muito imediatista, né? Muito rápida por conta da tecnologia. Graças a Steve Jobs, nós temos aí o smartphone, né? Que evoluiu para o iPad e outras tecnologias, né? Vamos usar esse fato histórico, já que nós estamos falando de história. Temos aí agora as Smart TV, graças à história do Steve Jobs, né? Que pensou em criar algo diferente que transformasse a sociedade. E ele hoje não está conosco, mas ele tem uma sociedade, tem um legado de sociedade transformada por conta de uma criação, né? Que foi o Macintosh, né? O computador portátil, a ideia do computador portátil. Temos esse legado também. Hoje nós estamos conversando aqui através do nosso notebook, do celular, fazendo videoconferências, porque um dia ele pensou em fazer chamada de graça e como fazer isso. Fica aí a dica para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, um fato histórico interessante, está lá no Netflix sem ganhar nenhum dólar por essa propaganda. A história de Steve Jobs conta esses fatos aí, e é um fato contemporâneo, mas é histórico. E eu vejo aí que nós temos a tecnologia a nosso favor no ensino. Pergunto eu a você, como é que você lida aí para ensinar os seus alunos o conhecimento que você detém com essa tecnologia rondando todo esse nosso universo hoje contemporâneo, essa nossa realidade? A tecnologia, ela tem que ser sempre um aliado. Nós não podemos ser retrógrados em acreditar que a educação ela deve se distanciar das novas tecnologias. Pelo contrário, você tem que trazer ela para perto de você, aprender a manejar certas tecnologias, mas principalmente demonstrar para o aluno que o computador, que a internet, que jogos eletrônicos podem ser aliados ao ensino de qualquer disciplina. Falando um pouco da história, por exemplo, eu já utilizei jogos como Age of Empires, que não tem muita ligação com história, ou pelo menos ele não queria ter. Eu já utilizei jogos como Europa Universalis. Também, talvez, não queria ter. Esse tem uma ligação maior com a história, mas também não tinha nenhum fim didático. Um bom professor, ele precisa olhar qualquer tecnologia ou qualquer recurso como um grande aliado. Ele tem que aprender. Essa é a grande diferença de ser professor. É você utilizar seus recursos que você tinha ao lado, ou que você tem, para ensinar. Eu me lembro, por exemplo, agora, dos jesuítas que queriam ensinar a fé cristã aos nativos brasileiros e também o português. Né? Não dava para catequizar os nativos sem eles entenderem o mínimo de português. E eles começaram a ensinar fazendo encenações, desenhando na areia, com um simples graveto. Então, a tecnologia que aquele jesuíta tinha era isso. A minha tecnologia hoje é um computador celular. Eu tive um professor de história no ensino médio que ele dizia, ele pegava o celular dele na sala de aula e dizia assim, olha, esse celular vai acabar com os computadores de mesa que vocês têm em casa. E eu olhava para ele e dizia assim, absurdo. Eu até gosto desse professor, mas é absurdo o que ele está dizendo. Hoje eu não conheço um aluno que tenha computador de mesa. Todos eles têm notebooks, celulares. Outro dia um aluno chegou com um trabalho muito bom para mim e disse, posso passar para o seu e-mail de trabalho? Eu disse, pode. E depois ele disse que tinha feito todo um trabalho, inclusive digitado, pelo seu iPhone. Então, eu achei aquilo assim incrível. Ele estava todo certinho com as normas da ABNT.
E eu me lembrei na mesma hora do professor que disse que aqueles computadores de mesa iriam desaparecer. Poxa vida, ele estava correto. Se talvez eu encontrasse ele hoje, eu diria, olha, você de fato foi um profeta, você teve um sentimento crítico que eu não tive naquele momento. Então, eu posso compreender que a história, segundo o exemplo que você deu aí desse professor, ela também pode ajudar a preparação do futuro, né? Como nas profissões aí agora, a gente já vem ouvindo algumas reportagens sobre profissões do futuro, por exemplo. Você pode dizer que isso está embasado em fatos históricos? Sim, sim. Historicamente, as profissões aparecem e aparecem. Eu vou dar um único exemplo assim. Havia uma profissão aqui na época do Império e da Colônia no Brasil, que era acender os postes, acender com fogo, é claro, os postes das principais ruas. E aí, de repente, chega a eletricidade no Brasil. E aí, quando a eletricidade no Brasil chega, aquela profissão que acendia os postes desapareceu. Então, a história ela não pode ser ensinada como foi ensinada há 30 anos atrás. Senão, de fato, ela perde serventia. Ela precisa se atualizar todos os dias. E mostrar para o aluno que a história é algo contemporâneo tanto quanto ele. Faz parte da geração dele, independente da idade que ele tenha. Seja um menino de 8, 9 anos, seja um menino com 16, 17 anos, terminando seu ciclo escolar, ele precisa perceber que a história está sendo construída todos os dias. E todos os dias é tempo de fazer história. Ok, compreendo. Agora, eu quero saber um pouco sobre o H10. Eu sendo seu aluno, confesso que agora você se tornou um mestre para mim. Você já fez diferença no meu conhecimento. Você já acrescentou a mim, espero que esteja acrescentando a vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mas como é que se dá, então, a dinâmica hoje, né? Essa dinâmica que você usa para que os alunos aprendam, para que eles vejam que a história tem serviço, que faz parte do novo, como é que se faz para que esses alunos vençam essa barreira da leitura? Como é que você faz quebrar também o paradigma que é o decoreba, né? O decorar para fazer a prova? E, por fim, como... deixa eu me expressar aqui bem. Como fazer com que eles interpretem a história, né? E são as dores, né? São as dificuldades que você comentou aqui. Como é que você faz isso através do método H10? O que seria, então, o que é, então, o método H10, para que a gente possa saber um pouco mais sobre ele? O método H10, ele mistura a contemporaneidade, esse imediatismo contemporâneo, né, junto com o ensino de história. O que seria isso? A grande sacada para se aprender algo é ter curiosidade. Se você não tiver curiosidade de saber daquilo, você não vai saber. Eu explico muito a meus alunos, por que vocês não conseguem sair do WhatsApp? Eles dizem, por quê? Eu digo, porque vocês vivem numa sociedade viciada em informação. Eles, não, eu nem assisto o telejornal. Eu digo, aí é que está. A informação está em todo lugar. As gerações dos nossos pais é que eram viciadas em telejornais. Mas as nossas gerações mais novas, elas têm informação em todos os lugares. O WhatsApp é um lugar de informação. Tem muita fake news. Mas tem, por exemplo, a informação sobre a vida do meu amigo, que eu preciso saber, que eu quero saber, que eu quero trocar minhas experiências. Então, como eles eram, eu digo a eles, vocês são viciados em informação, vocês não conseguem sair do WhatsApp. Então, a partir disso, você monta um modelo H10. Por exemplo, não há aprendizado sem perguntas. Não há aprendizado sem curiosidade. Então, o H10 ele se inicia a partir sempre de 10 perguntas sobre aquele tema. Por que estudar aquilo? Para que serve? O que eu preciso saber para aprender mais daquele assunto? E aí, a partir disso, como uma receita de bolo, você vai mexendo todos os ingredientes, que seriam as respostas dessas perguntas mais básicas, e misturando isso tudo, daria um grande bolo, um grande aprendizado,
algo que, quando você percebe como começou, você percebe que começou simples demais, mas que se tornou um conhecimento bastante complexo e rico, a partir de uma mistura de perguntas. Vamos ser bem claros para dar um exemplo aqui. Vamos, por exemplo, entender o que é a história do meu bairro, do bairro que eu moro, a partir da minha rua, a partir dos primeiros moradores, a partir de quem construiu as primeiras casas, por que os moradores foram para lá. Daí você começa a montar uma série de situações e fazer um assunto maior, um assunto mais robusto. Então, o H10 está basicamente nessa ideia da dinâmica, das perguntas e das respostas e do resultado final, que é algo bastante robusto. O mais importante, o aluno ele não percebe que está aprendendo aquele assunto. Ele acaba se divertindo, ele acaba se entretendo, ele acaba criando curiosidade. Quando ele se dá em conta, ele já sabe bastante aquela determinada temática. Entendo. Você me passou aqui, então, que começa pelos porquês. Nós estávamos conversando antes de começarmos a gravação e você me deu alguns pilares, lembra? De como eram formados. Você ficou de me dizer quais seriam esses pilares aí que fundamentam o H10. Um você já me deu, são esses 10 porquês. Quais seriam os outros pilares, Anderson? Basicamente, são 10 motivos por que estudar aquilo, os 10 porquês que a gente já tinha falado, né? E as 10 respostas sobre aquele tema. Se a gente se basear nesse pilar, né? O número 10 ele é curioso mesmo, porque as notas nas escolas tradicionais, basicamente, vão de 0 a 10, então a gente precisa tirar 10, a gente precisa pensar grande, a gente precisa entender que todo ou qualquer aluno tem a capacidade de tirar 10, independente daquilo que ele vive, independente daquilo que ele é. Tá certo? Então, esses 3 pilares, tá certo? Os 10 motivos, os 10 porquês e, principalmente, as 10 respostas sobre aquela temática. Pode ser qualquer temática que você imaginar. Seja da história do futebol, a história da moda, a gente consegue adequar ele a uma explicação aos assuntos tradicionais da escola que existe hoje. Então, eu posso acrescentar um quarto, se me dá a liberdade de ser um coautor, posso dizer que o quarto pilar seria tirar 10. Isso, exatamente. Esses 3 pilares resultam em um, que é tirar 10 das notas. Perfeito. Então, vamos pensar que os 3 pilares, eles fazem uma pirâmide e o 10 seja a antena dessa pirâmide, então, né? Pronto, exatamente. E aí me lembra que existe sempre uma discussão muito grande. Como é que se construíram as pirâmides do Egito? Já que eles não tinham tecnologia, nem cimento eles tinham, mas conseguiam ter pirâmides, né? E tem aqueles que têm até uma explicação quase que sobrenatural sobre o tema. E aí diz que o fim dessa pirâmide era uma ligação com seres fora do planeta e tal, e que ensinaram os outros. Então, digamos que o 10 seria, digamos, essa antena que explicaria todo o conjunto, ou que demonstraria que, de fato, estaríamos antenados a tudo, a partir desses 3 pilares. Perfeito. E como você distribui esse conhecimento? Você falou que usa o WhatsApp, você tem uma lista, grupo, como é que você faz isso? E se existem outros canais de tecnologia que você usa para disseminar essa metodologia aí para os seus alunos? Eu já utilizei de tudo. Hoje eu utilizo muito o WhatsApp, né? Eu tenho grupos diversos de vários alunos de várias séries, porque divide o tipo de linguagem, a maneira que eu faço. E eu digo sempre a eles que eu utilizo essas ferramentas como WhatsApp, videoconferência, para falar além daquilo que se tem na própria aula. A sala de aula ela tem um tempo, a aula ela termina. Não tem como continuar ela porque você tem uma outra aula para dar, outro professor vai entrar na sala. Então, digamos que o tempo na escola ela é sim limitado.
Mas quando você utiliza essas ferramentas, é como se você conseguisse quase se compartilhar com ele 24 horas. Tem sempre uma aula minha gravada, tem sempre uma notícia, uma curiosidade histórica gravada ali, que ele pode ouvir, ver várias vezes. Além disso, ele pode me dar perguntas a qualquer hora. E aí, quando existir a resposta, ele vai visualizar, ele vai ler, ele vai perceber. Então, essas redes sociais fazem com que o ensino da história ganhe mais fôlego também. E o ensino comece a não ter dia nem ter hora marcada. Né? Não é uma grande audiência jurídica a sala de aula. O ensino ele acontece quando eu vou na esquina, quando eu vou pedalar, quando eu vou comprar algo no mercado. Ali eu começo a ter aulas e aulas de história e ter curiosidade. Então, muitos alunos chegam para mim, por exemplo, e perguntam. Outro dia, um aluno viu no centro da cidade do Recife um manequim. Tinha assim, uma bandeira do Brasil ao lado no pescoço e tinha um nome assim, Arena. E aí ele veio, cheio de dúvida, e disse, olha, e a Arena, por quê? Tem alguma coisa a ver com gladiador? Eu disse, não. A Arena era um partido que existia no Brasil durante uma determinada época e que muitos dos eleitores dele se diziam, sim, de certa forma, nacionalistas. Então, aí eu expliquei a ele que talvez aquele manequim era antigo. E o mais interessante é que ele voltou no lugar lá, no rapaz que vivia, segundo ele, um manequim, né? E tirou uma série de fotos com os manequins. E depois veio me mostrar na sala de aula no celular dele. Olha, tirei várias fotos e pesquisei muito sobre esse partido político chamado Arena. Então, para mim, isso é espetacular. Entende? A gente conseguir falar de história em cada momento. E aí o aluno começa a respirar de fato a história. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim, né, da nossa entrevista e eu queria agradecer a você, inicialmente, preliminarmente, desde já a sua participação e dizer que é um prazer ter você na plataforma de ensino à distância chamada prepares-para-concurso.com, que não visa apenas concurso, mas visa também o reforço escolar, a mentoria, a forma diferenciada, né, como professores do seu tipo, né, da sua inteligência, onde a gente tem matérias isoladas aí, como história, né, e você fazendo parte da nossa equipe nos deixa muito satisfeito com isso. E eu quero dizer para você que é pai, você que está se preparando para concurso, eu quero dizer para você que é aluno, que o professor Anderson Meira estará conosco. Né? Um dos canais que serão utilizados para suas aulas, essa entrega, né, em modos aí de 10 em 10, 10 porquês, 10 motivos, 10 respostas, né? Fazer você tirar 10, ela vai estar também em nossa plataforma. Né? Os conteúdos estarão em vídeos, assim como no WhatsApp vai estar também na plataforma, em outras plataformas, como o Instagram, como o Facebook, né? E eu quero dizer para você que faça parte da nossa turma, ok? E seja bem-vindo. Professor Anderson, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu tempo. Foi um prazer. Eu agradeço a oportunidade e está sendo muito prazeroso utilizar todas estas plataformas de maneira organizada. E convido todo mundo que está vendo essa entrevista a estudar com a gente história. Vamos embora, vamos aprender. E a história ela está em todos os lugares e tudo é história com o modelo H10.